Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Dar para quem? Semear para quem? Qual o perigo e o risco de utilizar versículos isolados dentro da Bíblia? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Não saia daí. Pois bem, meu nome é Kesley, aqui direto de Martha's Vineyard, diretamente para o mundo, com mais um vídeo, mais uma análise, mais uma reflexão para você. Lembrando que a luta não é contra a carne, sim contra espíritos e potestades, né? Não estamos aqui contra a pessoa de ninguém, não somos contra instituições nenhuma, e estamos apenas trazendo aqui uma reflexão, mais uma análise, né? Tendo em vista que quando mais é chegado aquele grande dia, né? Quanto mais se aproxima o grande dia, mais falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores têm saído aí pelo mundo afora, enganando a muitos, muitos que não têm o prazer, não têm o gosto de analisar, de estudar as Escrituras de Deus, e com isso acabam sendo enganadas na mão desses homens que detêm a chave do conhecimento, né, e da sabedoria, e nem eles entram e não deixam quem quer entrar. Então nós vamos estar aqui analisando um vídeo, mas antes de nós analisarmos um vídeo, nós vamos apenas ler um versículo, né, rapidinho, para a gente estar já bem de antemão analisando, né, com antecedência, para entendermos melhor, né, até mesmo o vídeo. Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela, para a gente estar lendo. Deixa eu subir aqui. O nosso texto se encontra, né, em 2 Coríntios 9. Lembrando a vocês que capítulos e versículos não faz parte das escrituras, que foi deixado para nós, tá? No hebraico nem no grego. Os textos no original, no que a gente tem como original, eles não têm capítulos nem versículos, e muito menos epígrafe, né? Que é aquele títulozinho em cima do texto, dividindo capítulos. As letras são grudadas umas às outras, né? E você, para entender, você tem que fazer igual Cristo fazia quando ele lia, né, as escrituras nas sinagogas. Ele lia o contexto inteiro, né? Então nós vamos já de antemão, para incentivar vocês a estar fazendo certo, né? Quando alguém mandar você ler aí o versículo tal, né? Ou o cara prega hoje, vamos supor, 40 minutos, e no final ele manda você ler apenas um versículo, e aquele versículo vai estar corroborando com tudo o que ele disse. Não fique preso só no versículo, leia tudo e vê se o contexto, se é a visão do autor, é o que foi anunciado, tá? Porque se nós ficar agarrado em versículos, nós vamos estar agarrados na visão de quem está falando, não do autor que escreveu a carta. Então vamos lá de antemão no versículo 1 aqui. Pois quanto à ministração que se faz em favor dos... Já de início aqui você já viu, em favor dos santos, tá vendo? Não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão o nosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo e vos acharem desaparecidos, não sermos nós envergonhados nessa confiança. Portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão, né? Então aqui o que a gente pode entender aqui já de início, que o apóstolo Paulo ele estava na Macedônia,
né? Ele já tinha pregado para o pessoal de Acaia. E ele estava saindo da Macedônia e voltando para Acaia. E ele ia levar uns macedônios com ele. Só que antes dele ir, ele enviou, né, alguns irmãos, já de antemão antes, né, para poder ir na frente e avisar, né, para o pessoal, para já deixar preparado lá alguma ceia, né, alguma refeição, para quando ele chegasse com alguns irmãos, né, da Macedônia, né, fossem bem recebidos, né. Vamos continuar lendo aqui, o versículo 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aqui é a chave da arma maligna, né? O cara lê aqui do 6 ao 7 e morre aqui. E aí acaba distorcendo a visão do autor. Mas nós não vamos respeitar os capítulos e versículos, nós vamos continuar lendo, né, na íntegra, para a gente tentar entender a visão do autor, né? Porque está dizendo aqui que Deus ama quem dá com alegria. Dá para quem? E ele fala aqui, contribua, segundo propôs no seu coração, contribuir com quem e semear. Olha, 3 verbos, semear, contribuir e dar, né? Tá aqui, ó, que dá. 3 verbos. Então, para quem ele está aplicando esses 3 verbos, né? Vamos continuar lendo aqui para a gente ver, ó. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim... Deixa eu dar um zoom aqui. E Deus é poderoso a fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, ao verbo de novo aqui, ó, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, nós já está vendo aqui já, né, porque nós continuamos lendo os versículos, não paramos, não isolamos o versículo, né, para utilizar o nosso bel prazer, que contribuir, né, o verbo contribuir, o verbo semear e o verbo dar está ligado aos pobres, né? É contribuir, semear e dar a quem? Aos pobres, né? E o que ele já fala aqui de início, cá, aos santos, né? Então, simplesmente nós já entendemos aqui a visão do autor, né? Que contribuir é dar aos pobres, né? Aos santos. Nós vamos já estar aqui analisando um vídeo. Eu vou mudar minha tela aqui. Beleza? E nós vamos estar analisando para a gente ver como que esse versículo é utilizado por aí. Lembrando que nós não temos nada contra, né, essa instituição, esses irmãos que estão aí apresentando este programa. Mas nós vamos apenas analisar o que eles estão pregando, né, que não é só eles que fazem isso, né, basicamente a maioria das igrejas fazem isso. E nós, como já pessoas, né, despertas, né, desse sistema, nós vamos estar passando isso para vocês como um despertamento. Ok? Vou dar play aqui no vídeo. Hoje eu quero começar o programa falando sobre o dízimo. Esta instituição de que nos nossos dias tem sido banalizada. Muitos acreditam que esta ordenança foi apenas para o antigo Israel, para uma classe de pessoas separadas, conhecidas como levitas, que cuidavam dos cultos ali. Outros já banalizam completamente e, através de teologias da prosperidade, usam dessa ordenança divina e deturpam a questão da minha obrigação com Deus ou de como eu devo lidar com essa situação. Como é o dízimo na palavra de Deus? Ele realmente foi só para o povo do passado? Ele também é para os nossos dias? E de que forma eu devo observar esta instituição divina? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Vamos ver se é na mira da verdade mesmo, ok?
Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Eu quero começar agradecendo a sua audiência nas mais diversas regiões do nosso Brasil que estão acompanhando aí o programa Na Mira da Verdade. O carinho que vocês têm para com o nosso programa, a gente só tem que agradecer. Só temos que agradecer as mais diversas denominações cristãs que acompanham o programa Na Mira da Verdade, participam e, na verdade, fazem acontecer esse programa. Porque, afinal de contas, são as suas perguntas e os seus questionamentos que são colocados na mira e respondidos à luz da Palavra de Deus. Portanto, aonde quer que você esteja... Aí você já vê de início uma indução, né, a instituir, a fazer as pessoas acompanhar também o programa, né? Ele fala de diversas instituições, diversas denominações, né? Dando a parecer que são milhares que já acompanham Na Mira da Verdade, né? Com essas pessoas vão ver, né, que muitos acompanham e vão ser levados a acompanhar também, né? Lembrando que sempre analise o texto, o contexto, né? E ver se realmente é o que está sendo dito na visão do autor, não de quem está falando. De que denominação religiosa que você seja, por favor, participe do nosso programa, mande as suas perguntas, os seus questionamentos. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos responder de acordo com a Palavra de Deus. Vamos começar cumprimentando meu amigo. Como é que vai, professor? Já está preparadinho aí para o programa de hoje? Eu espero que sim, meu amigo. Estou bem, graças a Deus. Passamos aí... Vamos lá, professor. Vamos ver o que vai sair aí. Uma semana agradabilíssima, postando novas coisas no blog do programa. Sim. Temos recebido um retorno muito importante. Agora temos uma colega que é a Ana Carolina, que tem nos ajudado muito no blog. Um agradecimento que eu quero expressar a ela neste momento, não é? Eu queria te mandar alguns abraços rapidamente aqui. Eu tenho 365. Que isso, E eu vou professor? mandar hoje só 300. Não foge não, porque as perguntas... Mais uma vez, né, instituindo a você questão da quantidade, né? Eu tenho aqui 365, vou mandar abraço só para 300, né? Ou seja, transparecendo muita gente acompanhando o programa. Estão quentes aqui para você responder, viu? Tô brincando, meu amigo. Eu tenho muitos abraços, mas vou deixar alguns para o próximo programa. Tem muitos amigos que pedem, mas eu queria mandar um abraço rapidamente aqui para o Alexandre Costa Lima, de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Ali você já viu o cenário aqui por trás, ó, tá vendo? Uma imagem que eu não sei se aqui é um chroma key, eu não sei se é uma imagem de fundo, ou se é apenas uma estante. Você já vê aqui a imagem de vários livros, bíblias, né? Já dando a transparecer em uma imagem na mente das pessoas, né? No subconsciente, que, né, o rapaz é estudioso, que passa a vida lendo. Então ele é um cara que está, né, capacitado para falar das coisas do Criador. Ele é o pai da Mariana, a repórter aqui do programa Anjo da Esperança. Meu irmão, Deus abençoe a você. Um abraço para o seu Milton. Ele trabalha, né, num restaurante aqui em Jacareí, no Tulu, não é? E o seu Milton é gente finíssima, é amigo da gente. Muito obrigado pelo carinho, como o senhor nos recebe aí. Um abraço também para algumas pessoas da família do Lauri, que é um amigo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, um abraço para Laurinha, Aline Metzger, Lauri Júnior. E de Novo Hamburgo, a família dele, Lauri, Albina, Rafael das Neves, Mateus das Neves. Um abraço a vocês. Um abraço também para o seu Maurício, pai do Mateus. Ele é recém-batizado, aceitou a Cristo na Igreja Adventista. Ele mora no bairro da Universidade Unasp, Engenheiro Coelho. Seu Maurício, Deus abençoe a você e a sua família. E um abraço também para o pastor Ranieri Salles, né, que é da Igreja do Unasp. Para o Alberto Rix, da Igreja Adventista de Campo Grande, Juscelino Costa, São José dos Campos, São Paulo. E um abraço para Emília e Renato de Queiroz, de Nova Friburgo, onde era, Tito, a sede da Novo Tempo há alguns anos atrás. Com certeza, Deus abençoe professor. a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com o Na Mira. É verdade. Bom, já vamos começar quente aqui o programa, professor? Vamos porque lá, eu comecei meu amigo. falando sobre o dízimo. E esse assunto do dízimo é um assunto, assim, bastante conturbado para as Sim. pessoas que
assistem sobre religião, ouvem falar de religião, o que vem na televisão, porque até os nossos dias aí nos dizem que vivemos, parece que isso tem sido assim bastante deturpado, em virtude de grandes escândalos que acontecem aí nas mais diversas denominações religiosas. O dízimo parece que está perdendo a sua importância. E a gente sabe que isso é bíblico. E parece que o inimigo de Deus faz de tudo para distorcer. Mais uma arma aí que eu peguei na entrelinha, né? Ele falando que o dízimo é bíblico. Realmente é bíblico, porque tá na Bíblia. Mas eu te pergunto, você tem que seguir o é bíblico ou você tem que seguir a Cristo? Porque se eu for seguir o é bíblico, eu vou praticar muitas coisas que é bíblico, mas que vão contra os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, uma mulher trocar a noite com o marido da amiga a troco de uma mandrágora do campo. É bíblico. Mas você não vê eles, né, aí as igrejas fazendo campanha das mandrágoras, né? Nós temos a história lá de Ló, as filhas dele, né, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né, as filhas de Ló embebedou o pai com vinho e teve um incesto com o próprio pai, né, a fim de que se continuasse, né, a geração, porque não tinha mais homens ali, né, da idade das jovens, né, a mulher de Ló tinha sido transformada em uma estátua, né, então houve ali um incesto. É bíblico. Vai seguir o é bíblico? E os salmos de Davi, que diz, né, louvarei o Senhor de todo o meu coração, e com a espada cortarei a cabeça do meu inimigo, e darei o sangue dele para os cachorros beberem. É bíblico. Louvarei o Senhor com todos os instrumentos musicais, e desejarei que os filhos da viúva de meu inimigo mendiguen. É bíblico, né? Não vou entrar nem nas questões das guerras, das matanças, né, que também é bíblico, né, e que não se aplica nos dias de hoje, né? Por isso que nós temos o Messias, né? Então você já vê já de antemão, né, um dos maiores erros, agora em geral, do cristianismo, é não entender as dispensações, ou seja, as diferentes formas com que Deus tratou com o homem ao longo das eras. E quando nós não entendemos isso, nós fazemos a maior bagunça tentando trazer para os nossos dias de hoje, né, ditos e concertos que Deus teve com os homens em outras eras, em outras dispensações. Então a gente acaba fazendo uma bagunça aí, né, seguindo esse é bíblico. Vamos continuar aqui. Por ser todas as coisas que são divinas. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que o dízimo não foi instituído apenas para o antigo Israel, professor? Porque lá no livro de Deuteronômio, quando Deus pede para que Moisés fale ali sobre a lei dos dízimos, nos versos de 27 em diante, ele dá a entender que esses dízimos eram para aquele povo, os levitas, que era responsável pelo templo, mas só para aquele povo. Não dá a entender que isso se perpetuou. Porque olha só o que fala, dando a entender sobre os levitas. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, ajuntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. E também para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Então aqui tem duas questões, professor. A primeira, que dá a entender que é para aquele grupo especial. Certo. Quando ele fala de comida aqui, porque no início Deus havia instituído que o dízimo seria a 10ª parte daquilo que eles plantavam, que aquilo que eles colhiam, eles deveriam levar perante Deus, né? Certo. E aí dá a entender aqui de que os levitas eram uma classe especial que o povo deveria guardar a cada 3 anos uma parte para deixar para ele, porque eles eram responsáveis pelas partes dos cultos no povo de Israel. Sim. Né? Agora, uma outra questão aqui, que dá a entender no finalzinho, de que para você ser abençoado por Deus, você tem que fazer isso. Então dá uma ideia de que eu só vou ser abençoado se eu realmente dizimar. E é isso
que parece que o inimigo de Deus tem feito com que as coisas se deturpem nos nossos dias. Sim. Porque o dízimo está banalizado. Eu preciso dar alguma coisa para receber alguma bênção. É isso mesmo, professor? Olha, meu amigo Tito, essa é uma questão muito importante e ao mesmo tempo delicada, porque infelizmente muitos teólogos da prosperidade têm deturpado o conceito bíblico de dízimo. E isso tem envergonhado inclusive outras igrejas cristãs que são sérias em relação a esse assunto, não é? Então, o que acontece? É claro que isso não justifica a atitude de alguns ateus que olham para todos os cristãos e pensam assim, ah, é todo mundo farinha do mesmo saco. Isso é uma imaturidade, né? Não pode pensar assim, né? Tem muita igreja séria que administra corretamente o dinheiro do dízimo e que ensina o princípio do dízimo da maneira correta. O que foi dito ali, né, deve dar o dízimo para ser abençoado, isso foi na dispensação antiga, né, na dispensação da lei, em que os 12 filhos de Jacó, né, teve o nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos e ele fez a distribuição da herança, né? Então, 11, esses filhos depois, quando eles se dividiram, né, eles se tornaram tribos e apenas 11 tribos ou 11 filhos de Israel teve herança. A tribo de Levi, ela não ficou com herança nenhuma. Tem um texto no Antigo Testamento que diz que o Senhor disse que ele, o próprio Deus, era a herança dos levitas, né? Porém, ficou estabelecido pela lei que as outras 11 tribos deveria dar a 10ª parte da colheita, né, e dos animais para a tribo de Levi, né? Então, eles não iam ficar mais com 100%, eles iam ficar com 110%, né? 11 tribos dando 10%, eles ficariam com 90%, a tribo de Levi com 110%, né? Então, eles estavam retendo o dízimo e não estava dando, levando para casa do tesouro, que era em Jerusalém. Então, o que acontece? Deus traz uma admoestação para eles. Se eles cumprissem a lei, Deus ia abrir as janelas do céu, derramar chuva, né, repreender o devorador, que era um gafanhoto que comia os frutos da terra, e então ele derramar muita chuva de tamanha forma que eles não iam ter nem onde armazenar, né, alimento. E as outras nações, tá aqui, deixa eu mudar aqui para vocês verem, todas as outras nações, aqui em Malaquias 3:12, calma, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então aqui você já vê que não está falando para todo mundo, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, né? Deus estava falando só para a tribo de Israel, se eles cumprissem a lei, Deus ia abençoar eles de uma forma tão grande que todas as outras nações vos chamariam bem-aventurados, né? Porque eles estariam numa terra deleitosa que Deus abençoaria de forma grande, né? Então é esse o contexto. Por que existe o dízimo? Eu vou voltar aqui para a tela, deixa eu voltar. Aí. Na Bíblia. Esse texto de Deuteronômio 14:22, ele tem que ser entendido à luz de Números 18:21, né? É um texto importante porque vai nos esclarecer que na Bíblia, nos dias do Antigo Testamento, tinham 2 tipos de dízimos, né? Então, o que acontece? Em Números 18:21 falou assim, ó: todos os dízimos que eu recebo do povo de Israel, dou aos levitas pelo serviço que fazem no tabernáculo. Então, aqui era um dízimo, em Números 18:21, exclusivo, que Deus pegava uma 10ª parte dos recursos do povo para sustentar os levitas, porque além deles não terem herança entre o povo, eles se dedicavam exclusivamente ao trabalho religioso, de culto. Então Deus sustentava esses servos através do dízimo. Já em Deuteronômio... Não é bem culto não, tá? Era sacrifícios que eles faziam ali, tá? Essa prática de culto que existe hoje, não existia ali naquele tempo, né? Primeiro que no templo ninguém podia entrar, a não ser sacerdotes e sumos sacerdotes, né? 14, ali há um segundo dízimo. Deus pedia, como o povo vivia num contexto em que eles tinham muitas plantações, muita colheita, Deus pedia um segundo dízimo
para que fosse repartido agora não apenas com os levitas, mas com os pobres, as viúvas, os necessitados. Então aquilo ali é uma outra coisa, não é o mesmo dízimo aqui de Números 18. Então isso é importante termos em mente. Agora, respondendo essa pergunta, se a prática do dízimo é apenas para o antigo Israel, nós poderíamos citar muitos textos, mas nós vamos mencionar pelo menos 2 que provam indiscutivelmente que o sistema de dízimos empregado da forma correta, ele vale para todas as épocas. E qual é o princípio? Eu quero ver esses textos. Que está por trás. Esse princípio de Números 18, 21, ele é repetido no Novo Testamento, em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Então, você já vê que ele agora vai ler 2 Coríntios 9, 6 e 7, né? Que é os versículos que nós já iniciamos com ele. Vamos puxar aqui, 2 Coríntios 9, deixa eu vir aqui para a Bíblia, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Aí, ó, ele vai ler isso aqui, ó, que nós iniciamos. Vou botar lá. e que não é uma prática só para... Vamos ver, olha cá, se ele vai ler os versículos que são os posteriores, ó. Olha cá, ó, conforme está escrito, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos ver se eles vão ler, se ele vai ler isso aqui, ó. Ele vai parar aqui, ó. Deus ama ao que dá com alegria, tá vendo? Mas acá, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, né? Eu já fiz aí, nós já lemos na introdução, e agora nós vamos acompanhar ele para ver se ele vai, né, continuar dentro da visão do autor, né? Se ele não vai utilizar de maldade. Agora, vamos colocar isso na perspectiva correta, né, para as pessoas entenderem que o princípio é mais bonito do que se imagina. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: lembre-se, porém, disto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama aos que dão com alegria. E você percebe na Bíblia, né? Ele não continua lendo. Tá vendo? Você vê que o olhar dele ali, ele já sabe dos versículos que estão, né, posteriores, né? Ele já dá aquela pausa, né? E já muda agora o assunto. Ele não continua lendo, né? Então você já vê mais um engano, né, no meio do sistema. Que este conceito aqui vale inclusive para o Novo Testamento, ou seja, você contribui para a obra de Deus com alegria, sem ser forçado a isso. Você contribui para a obra de Deus com alegria. Que obra de Deus é essa? Vamos ler aqui um texto, deixa eu mudar, em João 6, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ele falou em obra, né? João 6, 28. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui que os discípulos perguntou para Jesus, ó. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as... Acá, vou sublinhar aqui, ó, obras de Deus, né? Em algumas traduções está assim: o que faremos, pois, nós para executarmos as obras do Pai? E Jesus, então, lhes respondeu: a obra de Deus é esta: contribuir, não, que creiais naquele que Ele enviou. Creiais naquele que Ele enviou, né? A obra já foi feita. Hoje, nós temos que fazer obras do Espírito, que é o que vocês viram escrito em 2 Coríntios 9, né? Contribuir, semear aos pobres, não para esses homens. Nós vamos, eu vou pegar aqui, né, já que o assunto está falando de dízimo, vou tentar dar uma explicação rápida aqui para vocês, porque as pessoas usam
Malaquias. Vamos começar aqui com Malaquias, né? Olha cá. Eles em Malaquias 3, versículo 10. Ó. Olha cá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Aí as pessoas, né, utilizam, né, as pessoas que não têm conhecimento, e alguns que têm, que sabem que fazem, né, por maldade mesmo, utiliza esse versículo aí, ó, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, primeiro que era lá em Jerusalém, no templo, que foi destruído. Hoje tem uma mesquita lá. Mas vamos ver para quem que está sendo escrito, né? Porque Malaquias, quando Malaquias escreveu, a igreja já existia? A igreja cristã já existia? Não, né? É um dos últimos livros, né? Malaquias é um profeta menor, né? Dos últimos profetas do Antigo Testamento. E vamos pegar aqui no versículo 1, olha cá. Malaquias 1, versículo 1. Ó. Palavra do Senhor a Israel. Olha cá. Israel, por intermédio de Malaquias. Vamos para o capítulo 2, só um pouquinho do contexto, gente. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Tá vendo falar igreja aqui? Não. Tá falando aqui gentios? Não. Tá falando aqui cristãos? Não. É para o povo de Israel, né? Para os sacerdotes. Não era nem para o povo. Nem era o povo que estava roubando. Eram os sacerdotes. Porque quem podia cobrar dízimo era só os levitas, né? Da tribo de levitas. E tinha que ser sacerdotes. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós vamos lá para Hebreus para poder ver. Era só os sacerdotes que podiam cobrar o dízimo, receber os dízimos da tribo de Levi, e ainda tinha que ser sacerdotes. Eles é que estavam roubando, não era o povo. Vamos aqui para o capítulo 3. Aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, ó, tá vendo? Aqui fala aqui, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dizer que tem me roubando. Vós sois amaldiçoados, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Tudo aqui, ó, leu aqui no capítulo 2, vou voltar aqui, ó. Este mandamento é para vós, né? Tudo que vai dizer aqui é para eles, para os sacerdotes. Vamos lá para o capítulo 4, vamos para o último capítulo aqui, só um pouquinho do contexto. Vamos para o versículo 4 aqui, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe, para toda a igreja? Todo gentil? Não, todo Israel. A saber, estatutos e ordenanças. Quem podia cobrar o dízimo? Hebreus 7, 5. Cadê Hebreus 7, 5? Tá aqui. E os que dentre os filhos de Levi, lembra? Dos 12 filhos, Levi foi o único que não recebeu herança. Então, eis que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Então, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser sacerdote. Por isso que Malaquias está falando agora, ó sacerdote, Malaquias 2:1. Ó sacerdote, este mandamento toca a vós. Os que recebem o sacerdócio têm ordem segundo a graça? Não. Segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que eles também tenham saído dos lombos de Abraão. Números, mais uns versículos aqui, acho que Números, deixa eu ver se eu acho aqui, Números 18, 21, Números 18, 21, olha cá, mais um aqui para endossar para vocês, ó. Eis que aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Filhos de Levi, tá vendo? Onde mais? Aqui em Levíticos 27:30, mostrar para vocês que dízimo era alimento. 27:30, se eu não me engano é o 30.
Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santas são ao Senhor. Dízimo sempre foi alimento, nunca foi dinheiro. E mais que eu vou falar para vocês, vou deixar bem claro. Os pregadores hoje pregam que quem dá o dízimo é abençoado. Alguns dizem que se não der o dízimo integral, 10%, se um casal só a mulher der e o marido não, ou vice-versa, né, Deus abençoe só metade, só 50%, não vai abençoar 100%. Né? Eles dizem essa forma, que quem dá o dízimo é abençoado. Eu, porém, já digo o contrário, que quem dá o dízimo é amaldiçoado. Eu estou dizendo isso? Não. Estou apenas repetindo o que Paulo disse. Vamos ver o que ele disse em Gálatas. Vou pegar aqui Gálatas 3. Gálatas 3. Tá aqui, ó. 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de bênção. Olha aí, ó. Maldição. Porque escrito está, ó, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Né? Então, o que acontece? Dízimo é da lei. Era da lei, né? Então, ou você cumpria todas as, como está escrito aqui, né? Ou você cumpre tudo que está escrito no livro da lei, ou você é maldito. Você está cumprindo apenas um mandamento, uma ordenança, né? E não toda ela. Então, acaba sendo maldito. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo, né? Não sou eu. Então, eu estou apenas mostrando para vocês que hoje não existe mais bênção e nem maldição. O que existe hoje é o cálice, né, que é a graça definitiva, né? Então não tem esse negócio de bênção, né? Deus vai te abençoar com prosperidade, dias melhores, porque o próprio Cristo diz, né? Não cuideis vós de que o amanhã será melhor do que o hoje, pois o amanhã trará teu próprio mal. Basta-nos o mal de hoje e cada dia trará teu próprio mal, né? Dias no mundo tereis aflições, tribulações, né? Tendo que comer, beber e vestir, contentai-vos, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, né? Não tem prosperidade, não tem bênção, não tem dias melhores, né? Até a vinda do Messias ela é precedida por sinais de engano religioso, né? De guerras e tudo quanto é tipo de fome, terremotos, né, pragas, né, Mateus 24, 2 Tessalonicenses, né, você pode estar conferindo isso. Então, gente, tá aí para vocês mais uma explicação. Não vou nem dar sequência aqui no vídeo para não poluir mais as redes, né, porque é muito engano, né, então nós temos que estar já percebidos. Um outro texto também, estou até me esquecendo, mas eu vou voltar aqui, que eles utilizam, né? Eles vêm aqui em Mateus, vou mostrar para vocês, 23. Mateus 23, se eu não me engano, 23, né? Ele já começa chamando os religiosos de hipócritas, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na, olha cá, gente, lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Guias cegos, que os coais do mosquito engolis no camelo. Então aqui, ó, eles já pegam esse versículo aqui também, de Mateus 23, né, e diz que o dízimo é do Novo Testamento, que Jesus está mandando, ó, deveis fazer essas coisas. Outro engano, outro erro, primeiro que Jesus aqui ele não está instituindo o dízimo já fazia parte da lei, né, olha cá, importante na lei.
E aqui ele está apenas corrigindo um povo que já estava debaixo da lei. Ele estava falando para o povo que está debaixo da lei, né, na época da lei, e na época em que ainda existia o templo, existia sacrifícios, né? Todos aqueles 613 ou 713 preceitos da lei, né? Apedrejamento de mulher adúltera, aquela lei ainda existia. Ele estava na época da lei, falando para um povo que estava debaixo da lei. É obrigado, é claro, é evidente que eles tinham que cumprir, né, essas coisas, porque ele estava falando para um povo debaixo da lei. Ele mesmo veio para cumprir a lei, né? Então ele não podia vir contra a lei, falar que não devia, que eles iam matar ele antes da hora, né? Eles viviam tentando fazer isso. E só que aí eles pegam e dizem, não, mas o dízimo é anterior à lei. Abraão deu dízimo, né? Aí utiliza outro contexto, é lá do Antigo Testamento, dizendo que o dízimo é anterior, que o dízimo, né, é anterior à lei que Abraão deu, né? Então, só para deixar claro para vocês que o dízimo é anterior até mesmo a Abraão. O que Abraão fez? Ele estava voltando da matança dos reis, né? Já tinha matado 4 reis. A ordem de Deus para ele não era dar dízimo, a ordem de Deus era para ele ir resgatar o sobrinho Ló, né, dele. Então o que ele fez? Ele foi, já estava voltando da matança dos 4, já tinha matado 4 reis, e ele já tinha... O que ele tinha feito? Ele matou esses reis, ele restituiu o que esses reis tinham roubado, e pegou também o que pertencia aos reis que ele tinha matado, né? Ou seja, eram objetos de roubo, que carinhosamente a Bíblia chama de despojos de guerra. Então ele veio, né, começou a devolver os pertences que pertenciam a outros reis, né, que esses reis tinham roubado. E no meio do caminho ali, né, Melquisedeque viu que ele estava matando todo mundo, né? Melquisedeque era um rei. Foi um encontro dele, né? Não, quem são vocês? Não, nós somos do bem. Temos aqui pão, temos aqui vinho, né? Vamos beber e tal. Então ele, acho que até utilizou também as terras de Melquisedeque, né? Então como uma forma até de pedágio, né? Abraão, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, tinha muito ouro, muita prata, ele tinha gado. E ele não foi um dizimista fiel. Você só vê ele dando dízimo uma vez. A Bíblia diz que foi voluntariamente. Você pode ler lá depois em Gênesis. Foi um dízimo voluntário. E foi despojos de guerra. Ele era muito rico, ele não deu dízimo do seu muito ouro. Ele não deu dízimo do seu gado, das terras que ele tinha. Ele não deu. E o que Abraão fez naquela época, se fosse fazer hoje, seria contra a lei, né? Se alguma pessoa quiser utilizar o dízimo de Abraão como modelo, é exatamente extinguir, né? Estimular a pessoa a matar o seu inimigo, né? E contra os ensinamentos de Cristo, por isso que não se aplica, matar o seu inimigo, restituir o que o seu inimigo te roubou e pegar ali a 10ª parte daqueles bens e dar de dízimo para quem? Para um pastor? Não, para um rei. Melquisedeque era rei de Salém. E naquela época, até mesmo antes, as pessoas viviam de guerras. E eles davam dízimos, né? Uma parte, né, dos despojos, né, materiais de guerra, para os reis, para fortalecer o reinado, né? Então, isso era anterior até mesmo a Abraão, né? Então, Abraão simplesmente cumpriu com a cultura de uma época, né? E simplesmente deu o que ele não precisava para os soldados, né? Então hoje nós não vamos, né, ressuscitar o dízimo de Abraão lá atrás, no início, né, do Bereshit, né, do livro de Gênesis, para trazer para os dias de hoje. Porque se eu for entrar dentro do contexto ali, eu vou fazer coisas que vai contra o ensinamento de Cristo. E Abraão também deu despojos de guerra e uma vez só na vida. Nunca mais você vai ver ele dando dízimos. E a respeito da lei, o dízimo era da lei, né? As pessoas insistem em continuar na lei, né? Você vai ver nas cartas de Paulo, depois você pode ler, né? Ele dizendo que Cristo é o fim da lei. Ele diz que a lei e os profetas se resumem em um mandamento, amor, né?
diz também, quem ama cumpre toda a lei. Então, hoje nós temos apenas um mandamento, que é o amor, né? Praticar a caridade, né, às pessoas que precisam e abster-se das coisas do mundo. Ok? Então tá aí para vocês, né, mais uma análise que sirva apenas de despertamento, né, para a vida de vocês e que vocês possam, né, despertar.